No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, uma excelente terça-feira para você, 22 de junho de 2021. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. O apóstolo Paulo, ele manda uma carta para o jovem pregador Timóteo, e nessa carta eu gostaria de frisar uma frase que ele diz que chama muita nossa atenção. Ele diz que ele aconselha o jovem Timóteo a não se envergonhar do testemunho do Senhor e nem de Paulo. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 1, verso 8, vamos ler a partir do 8. Ele diz assim, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as obras, mas segundo o seu propósito, o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então nós lemos aqui 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 8 até o verso 12. É uma carta importantíssima. E nessa segunda carta, o apóstolo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essa frase muito importante que nós devemos refletir sobre ela. Porque eu sei em quem tenho crido. E ponto. Isso é muito importante. Ele afirma que conhecia o único Deus verdadeiro e sobre o qual, sobre este fundamento, sobre este conhecimento, sobre esta revelação, ele foi chamado para pregar essa santa e preciosa palavra, afirmando que conhecia o Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados. Ele compreendia a obra da salvação de Cristo, a obra da redenção dele. Ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha um contato com Deus, ele tinha uma experiência com Deus. Não era de falácia, não era de discurso teórico vazio de que Paulo está falando aqui para Timóteo. Muito pelo contrário. Quando ele estava indo para perseguir a igreja de Deus, lá no caminho de Damasco, ele vê um raio de luz, um clarão cai do cavalo, e o próprio Cristo aparece para ele e pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele sabia com quem ele se relacionava. Não era porque a igreja sofria, padecia perseguição, não era porque Paulo estava sendo preso, humilhado, nas prisões, que ele deixava de ter a sua fé, que sua fé ficava abalada com alguma coisa. Você está me entendendo? Você está compreendendo? Não era porque a vista, o que estava acontecendo ao olho nu perante Paulo, e ele reclama nessa carta que muitos deixaram ele para trás por causa do seu sofrimento, por causa da humilhação, ter se tornado opróbrio para aqueles que não têm intimidade com Deus, aqueles que só andam por vista, aquele que só anda porque está vendo. Tem os verdadeiros pregadores por escárnio, porque veja, não condiz a palavra, não condiz a fé desse cara com a realidade dele, é totalmente diferente do que aquilo que ele prega. Porque você, ao invés de observar
a mensagem anunciada, você vai observar as circunstâncias que o pregador vive economicamente falando. Se a vida econômica dele respalda a sua fé, né? O que ele diz crer. E outra coisa, o mais importante, e que ele diz, eu sei em quem eu tenho crido, e ponto final. Você está entendendo? Eu sei em quem eu tenho crido. Não havia o menor fagulha de dúvida, o menor sombra, o menor resquício de dúvida. Não tinha. Paulo não tinha essas questões que nós temos, mas peraí, se é 3 porque fala assim, se é 2 porque, se é 1 porque fala que hora que tem 2, mas e cadê o pai dele? E cadê? Não havia esse tipo de dúvida. Não, mas se ele é Deus, por que ele orava? Se ele é Deus, por que ele tomou tapa na face e ficou quieto? Não, Deus não pode fazer isso. Deus não pode morrer. Ele não pode ser Deus porque ele morreu. Você está entendendo? Eu me coloco, né, inserido no contexto, porque as pessoas, quando falam assim, ele não pode ser Deus porque ele sofreu muitas humilhações, tomou tapa na face, arrancaram sua barba. Não, ele não pode ser Deus porque ele ficou nu na cruz do Calvário. A Igreja Católica até nas suas pinturas põe lá uma tanguinha ali, né, para ilustrar a pintura do Cristo na cruz, mas ele ficou nu mesmo. Os pintores da época do Renascimento colocaram lá a tanguinha para poder nossas filhas, mulheres, quando vissem aquelas obras, não se escandalizassem. Porque era indecência, né? Vai deixar ali, né, a genitália, não, peraí, vamos ilustrar, mas vamos pôr ali um lenço. Não tinha lenço. Não tinha lenço. É nu na cruz. O Cristo pelado na cruz, escárnio. Não, esse não pode ser. E por isso, né, fica aquela situação complicada. Rasgaram a túnica dele. Eu estava pregando ontem na igreja, pregando no domingo na igreja. Davi entrou em Jerusalém cantando de cueca. Entrou em Jerusalém com a arca, louvando, saltando, tirou as roupas reais dele, tirou as vestes dele, para entrar louvando em Israel. E Mical da janela olhou e falou, meu pai eterno. A mulher quase que arrancou os cabelos da cabeça, porque ela estava preocupada. Mical estava preocupada com os status, o que iam dizer dela, com a reputação, o rei entropelado em Jerusalém, isso é um absurdo. E foi, e ele, diz a Bíblia, abençoou todo o povo, abençoou todo Israel, abençoou, deu pão, deu comida, deu vinho para todo mundo, despediu e falou, agora eu vou lá abençoar a minha casa. E quando ele se dirigiu para a casa dele, Mical já foi desesperada ao encontro dele, dizendo, olha, que vergonha que você me fez, que vergonha você está fazendo a toda Israel no dia de hoje, quando entrou por essas portas de Jerusalém, dançando com a sua nudez em frente dos escravos, virando chacota para todo mundo, para os servos, para as escravas. Você vai ler isso lá no segundo Samuel, no capítulo 6. Então veja que Davi se tornou escárnio, zombou, a mulher desprezou no coração dele, sabe? Ela desprezou a atitude dele quando ele estava dando o seu melhor louvor, o melhor culto que Davi prestou foi naquele dia. A melhor adoração que Davi prestou foi naquele dia, quando ele se despiu, tirou a glória real dele. E dizendo para o Eterno, só o Senhor é único, digno de receber toda a adoração, toda a glória e todo o louvor. Ele se despiu das suas vestes reais, ficou, né, despido na presença do Senhor, dizendo só o Senhor é Deus, e saltando diante da arca com muita alegria, com o coração de todo o povo, com o coração, quem estava com ele ali dançando estava muito feliz, porque a presença de Deus era notória. A arca de Deus estava na casa de Obed-Edom, e ele queria aquela bênção que estava na família de Obed-Edom, lá na casa dele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. Davi falou para ela, olha, você não vai me impedir, eu vou continuar fazendo isso quantas vezes eu quiser adorar a Deus dessa mesma forma, eu vou adorar, e não me importa o que você, e ninguém venha pensar de mim o que vocês quiserem. Eu acho que está faltando isso. Acho que nós precisamos atingir esse nível de adoração fiel e verdadeira,
Não é aquele culto que você tá cansado de ir, vai lá e canta da mesma maneira, e abre a boca, dorme, cochila dentro do culto. E é aquela situação complicada. É porque nós estamos acostumados com a nossa rotina, vamos dizer assim, rotina de culto precisa ser mudada. É por isso que Davi vai falar: apresentai-vos ao Senhor um cântico novo, porque Ele faz maravilhas. Eu sei em quem eu tenho crido, não importa, eu não estou andando pela vista, pelo que eu estou vendo, eu estou andando por fé. Isso é que é mais importante. Então, olha aqui, quando você vier falar para mim de Trindade, que as igrejas trinitarianas são maravilhosas e são mais abençoadas e têm calma, respira, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não ando pelo que o movimento evangélico, o movimento religioso, o sistema religioso pode me oferecer com relação à minha fé no meu Senhor. Eu vou ficando por aqui, desejo a você uma excelente manhã de terça-feira. A gente se fala amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Minuto da Unicidade.